O médico Antônio Samarone de Santana viveu a infância em Itabaiana sob uma condição de extrema pobreza. Ao depor sobre aquele período, o próprio Samarone faz uma ressalva. Os que conhecem a condição de pobreza do século XXI não são capazes de imaginar o que era a condição extremada sob a qual viviam os pobres da metade do século XX. Casas sem instalações sanitárias, vivendo sob favores de parentes que possuíam essas casas, tendo que mudar frequentemente, sempre nos arredores de uma cidade pequena de apenas 3.500 habitantes, e sem conhecer determinados avanços da vida, como o banho de chuveiro e outras comodidades. É sobre este período da sua vida na infância que nos conta o médico Antônio Samarone de Santana. Pronto, repare bem. Para quem não é daquele tempo, qualquer descrição, as pessoas vão entender pouco. Nesta fase, década de 60, 50, 60, pobreza era pobreza. Pobreza hoje, certo, está bem atenuada. Eu vou dizer a você, vou dar só um exemplo do que significava isso. Nas bodegas, vendia meia libra de açúcar. Meia libra são 250 gramas. Hoje não tem nenhum pobre que compre menos de 1 quilo, né? Não tem nenhuma cesta básica que bote menos de 1 quilo de nada, né? Então, se vendia em grama, em 250 gramas. Por exemplo, óleo de comida vendia-se em retalho, né? Vendia-se o copo. O copo. Você dizia, eu quero tanto de óleo. O cara entregava um copo, né? Então, eu vivi até uns, não sei que anos, 12 anos, a chamada pobreza extrema. Extrema. Por exemplo, minha casa, outra coisa, nós não tínhamos casa, nós vivíamos de rancho. Explicando o que é viver de rancho. Itabaiana, na década de 60, a população da cidade era de 3.200 habitantes. Ou seja, muito pequena. A quantidade de casa na cidade, 2/3 das casas era de gente que morava na roça e tinha casa na cidade para vir para a feira, para vir para a procissão, né? Isso se chamava casa de rancho. Eu nasci numa casa dessas. Meu pai tinha uma tia, no povoado Oiteiro, de Moita Bonita, Dona Graça, que deu a papai essa casa de rancho. E dizia o seguinte, olha, você entende o que é casa de rancho. Dia de feira a gente chega com os cavalos, enfim. Então, assim, a casa, eu vim ter chuveiro, não é chuveiro elétrico, não é chuveiro. Eu devia ter uns 12 anos. Porque não tinha chuveiro. Sanitário, a gente fazia cocô no fundo do quintal. Não tinha sanitário. Não tinha chuveiro. Então a situação era de uma precariedade absurda. Né? De uma precariedade absurda. Quem está ouvindo e nunca tomou banho de supapo, né? Com canequinho, botando. E aí, como a dificuldade era extrema, a higiene era uma coisa quase impossível de você exercer. É tanto que mamãe dizia, quando ia dormir, ela disse, já lavou os pés? Era exigência. Porque os pés iam sujar o lençol, se eu não tivesse lavado os pés. Né? Então a gente ia na porta da cozinha, no fundo, no quintal, tinha uma pedra, a gente botava água e fazia assim com os pés, né? Por quê? Porque o banho mesmo era quase sabe, era muito
precário, muito difícil de você exercer o banho. Talvez por isso os meninos da minha época, os meninos gostavam muito de banho de rio, banho de açude, né? Onde a gente encontrasse uma poça d'água, a gente pulava dentro, que é uma herança dos índios, né? É uma herança dos índios. Já grandinho, eu fui uma vez para uma expedição no Junco, ali em Capela, eu, Tom Leite, Ricardo, uma turma. Chegando lá, encontramos uma dessas barrocas com água. Pulamos dentro. Jorge Carvalho, aqui presente, é testemunha desta herança. Então, a casa, Jorge, era muito precária. E nômade, vivia acompanhando de um lugar para outro. Por exemplo, eu morei na Rua de Maraba. A Rua de Maraba era o Itabaiana acabou, tinha a Rua de Maraba.